Olá, bom dia! Prontos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos acerca do naturalismo, uma escola literária lá do século XIX, né? Na semana passada, nós já iniciamos essa escola, então é muito importante que você já tenha assistido ao vídeo 1 sobre naturalismo. Tudo bem? Para a gente poder avançar agora com bastante tranquilidade. Mas vamos aí então recapitular algumas ideias básicas. Primeiramente, naturalismo surge aí no Brasil no mesmo momento do realismo. Então nós vamos verificar que o contexto é muito semelhante, que a ideologia é bem semelhante, e inclusive essas duas escolas tinham um propósito em comum muito importante, que era o combate aos ideais românticos, né? Nós passamos bom tempo aí falando do romantismo, que estava focado nas idealizações, no sentimentalismo, na construção de uma identidade nacional, mas por meio de um nacionalismo que tinha tendência, né, a mostrar ali o lado bom do Brasil. Porém, agora a gente avança aí nesse cenário realista naturalista, entendendo o momento em que as máscaras caem e as verdades começam a ser reveladas. Aí trabalhamos o realismo, mostrando aí problemas, né, e realidades bem focadas na classe mais privilegiada, na classe burguesa, e agora, dentro do naturalismo, como vimos na aula passada, teremos um novo foco, um novo propósito. Tudo bem? Então vamos avançar aí no naturalismo. Quero lembrá-los de que tudo que nós estamos conversando também estará à disposição de vocês lá no sala de aula, e eu vou colocar aí os slides também na descrição para que vocês possam acessar, tirar as dúvidas e perguntar. Belezinha? Então vamos junto. Olha só, primeira coisa, né, para nós avançarmos aí na aula de hoje, eu quero estabelecer com vocês uma relação entre o movimento naturalista e uma obra que está lá na matriz do Paz. Essa obra aí, talvez você já tenha visto essa obra, já tenha analisado, e eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Essa obra é a obra Redenção de Cam, né? Aí nós vamos observar, primeiramente, um ambiente que faz bastante referência a um ambiente mais marginalizado, né? O que isso tem a ver, Alamis, com o naturalismo? Se você está ligadinho, eu já disse isso antes e repito agora. Realismo estava mais focado na classe burguesa e o naturalismo estava mais focado na classe marginalizada. Então, os cenários tendem a acompanhar essa marginalização. Então, aqui eu já posso aí estabelecer uma certa relação. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, ainda no que diz respeito a essa imagem, é em relação ao processo de embranquecimento, né, aí entre aspas, a que ela faz referência. Nós temos uma mulher negra com as mãos levantadas, sugerindo aí um agradecimento pela criança ser branca. Isso aí casa muito bem com uma das teorias sociais da segunda metade do século XIX, né, que vai mostrar, inclusive, aí essa superioridade também, entre aspas, de raças, né? E aí, ai, que bom que ele nasceu branco, está se livrando da maldição, né? De viver uma vida marginalizada e ligada à escravidão e tudo mais. Então, isso aí se aplica um pouco à teoria social. E quando eu falo em teoria social, quando eu falo em teorias do século XIX, eu preciso me atentar ao fato de que o naturalismo, em especial, estava muito voltado a essas teorias sociais, científicas, que marcaram a segunda metade do século XIX. Tudo bem? Então, vamos lá, avançando um pouquinho. Aqui eu tenho algumas das ideias que na aula passada nós falamos e que hoje são de fundamental
importância. Nós temos aí a ideia de que o naturalismo está embasado na ciência. Naturalismo e realismo andam de maneira bem próxima. Porém, alguns críticos, né, alguns livros vão trazer a ideia de que o realismo começa e o naturalismo aprofunda esse olhar para a realidade. E esse aprofundamento vem por meio do olhar científico que se destaca nas produções naturalistas. Então, o naturalismo é uma literatura que está a serviço desse olhar científico. As obras naturalistas não vão trabalhar sentimentos, sugestões, vão trabalhar observações, experimentos, vão trabalhar dados. A ciência está a serviço aí da literatura naturalista. Bom, este é um dos pontos importantes. Outro ponto, diante dessa questão da ciência, nós conversamos que o naturalismo é chamado aí de texto de tese experimental. Tese quer provar alguma coisa, experimental. Está experimentando, não está ficando só no campo da observação, como, por exemplo, as obras realistas ficavam, né? Já que trabalhavam problemas que muitas vezes não eram experimentáveis, problemas de ordem, né, psicológica, de comportamento, de relação, agora são problemas mais observáveis. Então, as obras naturalistas são vistas como romances de tese experimental. Bom, ênfase na classe marginalizada e, consequentemente, no coletivo, porque quando eu falo em marginalizado, eu observo muito uma vivência coletiva. Para pensar comigo. Alguns títulos de obras naturalistas. Germinal, grupo de pessoas que trabalhavam em minas de carvão. Cortiço, grupo de moradores que dividia ali esse grupo, os mesmos espaços comuns, né, e muitas vezes sem privacidade, na total precariedade. O Ateneu, o grupo de estudantes do internato Ateneu. Então, as obras naturalistas, até por evidenciarem essa classe marginalizada, focaram muito nos grupos, nos coletivos, tá? Diferentemente lá do realismo, que em geral parte muito dessa análise individual, embora depois ganhe a perspectiva universal, o problema tende a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, tá? Parte desse para o todo. No naturalismo já parte do coletivo para esse olhar universal. Bom, temos aqui ainda o comportamento instintivo. Nós vamos observar dentro do naturalismo que muitas vezes os personagens, por conta do meio em que estão inseridos, acabam perdendo a dignidade, acabam perdendo a humanidade e acabam agindo por instinto. É o critério do determinismo. O meio fazendo com que essas pessoas tenham posturas que não serão tidas aí, digamos assim, como posturas humanas. Por quê? Porque elas agem de maneira instintiva, muitas vezes numa total luta pela sobrevivência, tá? Então, esse caráter instintivo aí é muito forte nas produções naturalistas e, como eu disse, o naturalismo seria essa radicalização. É um realismo ainda mais avançado, ainda mais focado no olhar científico, tá bom? Bem, diante de tudo que nós já conversamos, podemos agora esquematizar algumas das propostas do naturalismo. Então, ênfase no coletivo, que nós já conversamos, ambientes que são pobres, sujos e repugnantes. Alamis, só porque é pobre, é sujo e repugnante? Não, mas é porque o naturalismo, queridos, ele quer tocar lá na ferida, sabe? Quer ir profundamente nas mazelas da sociedade. Então, vai mostrar que muitas vezes esses ambientes marginalizados não têm
infraestrutura, não têm saneamento básico, então são sujos, são repugnantes, são mais propícios a doenças, o que vai colaborar com o determinismo, porque a criança está ali dentro, por exemplo, desse cenário, e acaba sendo determinada por este meio a ter determinada conduta. Tudo bem? Então, é sim esse ambiente marginalizado, por vezes sujo, repugnante, a preferência por tipos marginalizados, a ênfase no patológico, no físico, no concreto, na doença, tá? A doença física, diferentemente lá do realismo, que era muito ligado à questão psicológica, beleza? O caráter animalesco, porque perdendo a dignidade, passa a agir por instinto e vem o caráter animalesco. Vocês vão observar, por exemplo, que várias obras associam os comportamentos humanos a questões de animais, a comportamentos de animais. Inclusive, há muitas vezes uma associação física. A Rita Baiana na obra O Cortiço, que dança como uma serpente. Entendem isso? Então, essa comparação para evidenciar a perda da dignidade e a marginalização, o caráter instintivo, será muito comum nas produções naturalistas. Muito perceptível, por exemplo, na obra Germinal, que na última aula, né, eu sugeri que vocês assistissem, sugeri que vocês lessem, tá bom? Cenas que provocam asco, nojo, terror, porque você acaba, por meio das descrições, que são muito intensas, né, se envolvendo com tudo que está acontecendo ali. A exploração dos aspectos sensoriais. Gente, as descrições são tão intensas que, por vezes, a gente sente. Sabe, quando lá na obra Germinal, por exemplo, está descrevendo as minas de carvão soterrando os mineradores. É uma descrição tão intensa que parece que você sente a agonia de estar ali. Então, essa exploração dos aspectos sensoriais vem acompanhada dessa descrição que é muito intensa nas obras naturalistas e que reforçam o caráter científico, experimental, objetivo das obras naturalistas. Tudo bem? E aqui, concluindo, uma linguagem informal, culta e muitas vezes marcada aí por palavrões. Por que que isso vai acontecer, amores? Simplesmente porque eu estou diante de uma classe marginalizada em que o uso dessa linguagem informal é muito comum, em que muitas vezes o cara não está muito preocupado em questões morais, não. Então, os palavrões acabam aparecendo, sim. Você pega a obra O Cortiço, que inclusive já foi leitura obrigatória do PAS, e que em vários momentos solta uns palavrões cabulosos. Descrições bem intensas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns trechos para vocês que reafirmam toda essa pegada aí da linguagem informal, marginalizada, com palavrões, caracterizando aí, como eu disse, a classe a que o naturalismo se dedica a analisar. Beleza? Bom, diante disso, então, nós vamos agora perceber como essas características se manifestam em algumas das principais produções do naturalismo no Brasil. Beleza? Vamos lá, então? Olhem só, eu tenho aqui, inicialmente, a primeira obra do naturalismo no Brasil, que é essa obra que se chama aí, ó, O Mulato. Essa obra é uma obra do Aloysio de Azevedo, que é um dos grandes nomes dessa literatura naturalista. Nessa obra, O Mulato, há uma referência direta, meninos, a um problema ligado à marginalização aí, que é o problema da discriminação. Lembremos que a marginalização se refere àqueles que estão à margem da sociedade, à margem do progresso. Nessa obra, a obra O Mulato, que abre o naturalismo no Brasil, nós teremos a referência à discriminação racial, a questão do preconceito, que era, sim, um problema extremamente evidente dentro, em especial, dessa classe marginalizada. Ok? Neste material, eu destaquei alguns pontos que depois você pode e deve acessar,
E esses pontos evidenciam a proposta naturalista. Por exemplo, neste parágrafo aí que eu coloquei, inicial, mostra um pouquinho do ambiente, né? Que era um ambiente também muito marginalizado. Não apenas os personagens eram marginalizados, os ambientes também eram, tá? E aí é interessante quando lá no finalzinho eu destaquei até o trecho em que diz, ó, só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. E aí você tem esse retrato aí desses pretos, como o texto diz, né, fazendo parte desse grupo marginalizado e desses ambientes também marginalizados, tá ok? Então a obra O Mulato abre o ciclo dessa produção naturalista no Brasil. Quero chamar a atenção de vocês para uma das principais obras do naturalismo brasileiro, que é a obra O Cortiço. Neste material eu coloquei um videozinho que representa muito bem esse cortiço e eu quero que vocês assistam, tá bom? Vai estar lá na descrição, os slides estarão lá, vocês podem acessar sem nenhum problema. E aí, essa obra, gente, vai mostrar um ambiente que estava ali com muita força no final do século XIX, que era o cortiço, um local em que grupos marginalizados viviam e muitas vezes sem a estrutura necessária, sem o saneamento básico necessário. Então, o fato dessas pessoas morarem em cortiço vai levar a vários outros problemas, né? A própria falta de dignidade a que essas pessoas aí estarão sujeitas. Beleza, o Cortiço também do Aloysio Azevedo, já foi uma obra de leitura obrigatória no PAS, então é uma obra muito representativa desse cenário, desse momento literário. Eu coloquei também aqui para vocês alguns trechos, tá, dessa obra. Nesse primeiro trecho, eu tenho aí a referência à mulher, uma mulher que não tem mais aquele padrão romântico, uma mulher de caráter animalesco. Tá destacada aí, ó, muito de serpente, muito de mulher. Olha aí, uma mulher que agora deixa de ser a dondoquinha romântica, né, que aparece em muitas produções. E no segundo trecho eu coloquei de um personagem, o Jerônimo, que nessa obra é um português de boa conduta, mas quando começa a conviver no Brasil, em meio a esse cenário de cortiço em especial, ele se abrasileira, ou seja, ele passa a ter práticas ruins, práticas condenáveis. Tudo bem? Olha só que visão crítica analítica aí dentro. E essa obra também merece ser analisada com bastante cuidado. E, por fim, uma outra obra que eu quero sinalizar para vocês é a obra O Ateneu, do Raul Pompeia, uma obra que vai estar focada num internato e que vai mostrar mais uma vez essa visão determinista, porque as pessoas que estarão ali dentro do internato vão ter práticas aí condizentes com o meio e determinadas também pelo meio, tá bom? Então vale a pena ler a obra também, o Ateneu, Raul Pompeia, também uma obra muito representativa dessa visão analítica e determinista do naturalismo. E aí, concluindo, eu quero lembrá-los de que vocês agora precisam ler a obra que está na matriz do PAS, que é a obra naturalista, que no primeiro vídeo eu já citei, mas agora eu reforço. Vocês precisam ler a obra O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, tá bem? Essa é uma obra que vai gerar grandes discussões, é uma obra que quebra muitos paradigmas, que mexe um pouquinho, que deixa a sociedade desconfortável ali no século XIX. É um texto que você precisa ler, tá bom? Nós falaremos sobre esse texto, então, para dever de casa, faça o seu estudo sobre o naturalismo, sobre os autores, registre no caderno, tire as suas dúvidas, perguntem e leiam a obra O Bom Crioulo, para a gente se encontrar logo, logo, para uma discussão bem interessante desse texto. Ok? Um beijo? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.